A paz do Senhor Jesus aos irmãos. A nossa leitura diária de hoje está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 23, e diz assim: A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O Novo Testamento usa diversas normas do povo de Deus. Coletivamente, os discípulos de Cristo são conhecidos como o corpo de Cristo, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a casa de Cristo, a casa de Deus, o santuário de Deus, sacerdócio santo, etc. Informações interessantes se encontram em Hebreus, capítulo 12, verso 23, Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Uma análise desta frase enriquecerá nosso entendimento da natureza da Igreja do Senhor. Igreja. A palavra bíblica não descreve prédios financeiros, nem instituições ou organizações. Igreja vem do grego eclesia. Se refere a uma reunião ou congregação de pessoas que são chamadas ou convocadas e se reúnem com um propósito. Pode descrever uma reunião, Atos 19, versos 32, 39 e 41, e é geralmente usada para descrever o povo de Deus como um grupo. Neste sentido, pode identificar uma congregação local, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, uma reunião de tal congregação, 1 Coríntios 14, versos 19 e 28, ou a totalidade do povo de Deus, Efésios 1 e 22, como é usado no texto em evidência. A igreja é invisível, ainda que visível, em sua realidade verdadeiramente espiritual, como a comunidade de todos os cristãos genuínos. A igreja é invisível, e isso se dá porque não podemos ver a condição espiritual do coração de ninguém. Podemos ver os que frequentam a igreja e perceber sinais externos de uma mudança espiritual interior, mas não podemos de fato ver o coração das pessoas, nem enxergar o estado espiritual em que se encontram, algo que só Deus pode fazer. Foi por isso que Paulo afirmou: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Mesmo em nossas igrejas e em nossa vizinhança, só Deus sabe com toda a certeza e sem errar quem são os verdadeiros cristãos. Falando da igreja como invisível, o autor de Hebreus fala da assembleia, literalmente igreja, dos primogênitos arrolados no céu, e diz que os cristãos de presente unem-se à assembleia em adoração. É importante fazer uma distinção entre igreja e denominação. É atribuído ao Atmani a ideia de que só pode haver uma igreja numa cidade. Era o que ele denominava de igreja local, tornando como princípio o Novo Testamento. Essa ideia parece bíblica. De fato, no Novo Testamento só havia uma igreja local em cada cidade. Assim havia a igreja que estava em Éfeso, Roma, Corinto, Colossos, Filipos, etc. Ni disse: a igreja de uma localidade não pode unir-se com a igreja de outra localidade, para ambas se tornarem uma igreja. Cada cidade só pode ser ajustada a uma igreja, assim como um esposo só pode ser combinado com uma esposa. Portanto, em Antioquia, temos a igreja de Antioquia, e não as igrejas de Antioquia. Atos 13:1. Seria errado dizer as igrejas de Antioquia. De acordo com a determinação de Deus, uma localização só pode ser combinada com uma igreja, nunca com muitas igrejas. Na Bíblia, você jamais encontrará as igrejas em Corinto ou as igrejas de Antioquia, mas a Bíblia, na verdade, diz a igreja de Antioquia, a igreja em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, a igreja em Filadélfia. Todas no singular. Não havia igrejas em Antioquia, em Corinto e nem em Filadélfia.